Olá, meus alunos da turma 3000. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meus queridos. Aqui é a professora Andréa Santos, de Língua Portuguesa. E conforme o combinado lá no nosso roteiro de estudos, hoje nós iremos estudar a aula 22, que fala sobre os termos integrantes da oração, ok? Bom, vamos lá? Vamos relembrar esse assunto? Bom, eu trouxe aqui uma pequena definição, tá? O que são termos integrantes da oração? Bom, termos integrantes, pessoal, são aqueles termos que servem para complementar o sentido de certos verbos ou nomes, pois os seus significados só se completam com a presença de tais termos. Por isso, esses termos são chamados de termos integrantes da oração, ok? Bem, os termos integrantes da oração são complementos verbais, né? Os complementos verbais, né? Conhecidos também como objeto direto e objeto indireto. São esses os complementos verbais, ok? Bom, os termos integrantes da oração também são os complementos nominais e também o agente da passiva. Ok, meus amores? Vamos prosseguir? Bom, eu vou falar de cada um deles agora. Vamos lá? Bom, vamos começar pelo complemento verbal. Exatamente. Vamos falar sobre os objetos direto e indireto, ok? Bom, o que é um objeto direto, né? Bom, objeto direto é aquele termo da oração que vai completar o sentido de um verbo transitivo direto. Ou seja, é aquele termo cuja regência não exige preposição. Ok, meus amores? Eu trouxe aqui dois exemplos. Vamos ler aqui o primeiro? Já lemos estas notícias 2 vezes. Foi? Então, se eu dissesse somente assim, já lemos, tá? Teria sentido completo? Não. Todos iriam querer saber, né? Todos iriam perguntar, já lemos o quê, professora? Aí eu iria responder estas notícias 2 vezes. Perceberam que o verbo ler aqui, ele pede complemento para ter sentido completo? Por isso, o verbo ler aqui é o verbo transitivo, ok? Bom, além dele pedir complemento para ter sentido completo, ele não exige preposição. Por isso que o verbo ler é um verbo transitivo direto. Sendo assim, o complemento verbal dele, que no caso é este termo aqui, né? O complemento verbal aqui é estas notícias 2 vezes. Então, aqui eu tenho meu complemento verbal. Então, esse complemento verbal é chamado de objeto direto. Por quê? Porque está completando o sentido de um verbo que é transitivo direto, que é o verbo ler. Então, por isso que a expressão estas notícias 2 vezes, né, nós chamamos de objeto direto. Né, e por não ter preposição, porque não exigiu preposição. Então, sendo assim, eu tenho o objeto direto completando o sentido do meu verbo ler, que é um verbo transitivo direto também, ok? O segundo exemplo, ainda ganharemos o jogo. Se eu dissesse somente assim, ainda ganharemos, tá? Todos iriam perguntar, ganharemos o quê, professor? Não é isso? Olha a perguntinha ao verbo, ó, o quê? Não é isso? Então, eu responderia, o jogo. Então, vocês perceberam que o verbo ganhar, ele pede complemento para ter sentido completo, certo? E o complemento é esse aqui, ó. O complemento é o jogo. Então, o jogo é o complemento verbal, está completando o sentido do verbo ganhar. Então, esse complemento tem nome. Esse complemento nós chamamos de objeto direto. Por que objeto direto? Porque está completando o sentido de um verbo que também é transitivo direto, por não exigir preposição. Ok? Vamos falar agora de objeto indireto. Bom, o objeto indireto, né, é aquele termo que vai completar o sentido do verbo que é transitivo indireto. Sendo assim, se ele é um verbo transitivo indireto, né, ele é regido por preposição, tá, pessoal? Esse verbo exige a presença de uma preposição, ok? Então, eu trouxe aqui 2 exemplos. Vamos ler?
O primeiro exemplo. Aline gosta de frutas. Mas se eu dissesse somente assim, Aline gosta, tá, pessoal? Teria sentido? Não. A frase ficaria meio que sem sentido, completo, não é isso? Todos iriam me perguntar, Aline gosta de quê? Olha a perguntinha ao verbo, ó. De quê? Perceberam que tem preposição, ó? De quê? Olha a preposição de na pergunta. De quê? Eu iria responder de frutas. Então, pessoal, esse termo de frutas é o complemento verbal que está completando o sentido do verbo gostar, que no caso aqui é um verbo transitivo indireto, por exigir preposição. Não é isso? Olha a preposição de aqui, ó. De fruta. Olha de frutas. Olha a preposição de. Sendo assim, o complemento verbal de frutas, né, nós vamos chamar de objeto indireto, por estar completando o sentido de um verbo que também é transitivo indireto, que no caso é o verbo gostar, ok? O segundo exemplo, não confio em políticos. Mas se eu dissesse somente não confio, teria sentido completo? Não, não teria sentido completo. Todos iriam me perguntar, não confio em quem? Eu responderia, em políticos. Então, o verbo confiar aqui é um verbo transitivo indireto, porque exige preposição. Olha a preposição em aqui. Então, o termo em políticos é o meu complemento verbal, que nós vamos chamar de objeto indireto, tá? Por estar completando o sentido de um verbo que também é transitivo indireto, que no caso é o verbo confiar, ok? Vamos lá? Agora vamos falar da agente da passiva, do agente da passiva, né? Então, o agente da passiva, ele só ocorre em orações cujo verbo, pessoal, se apresenta na voz passiva, a fim de indicar o elemento que executa a ação verbal, ok? Então, eu trouxe aqui 2 exemplos. Vamos ler aqui o primeiro. As terras foram invadidas pelos sem terra. Então, aqui, né, dentro desta oração, eu sei que eu tenho um agente da passiva, por quê? Aqui, ó, o termo pelos sem terra é formado também por preposição. Olha a preposição aqui, ó, pelos sem terra, pelos, né? Então, eu tenho aqui uma agente da passiva, tá? E não esqueçam que essa oração é formada sempre por uma locução verbal. Eu tenho aqui a união, né, de 2 verbos, a forma verbal foram e a forma verbal invadidas, tá? Então, eu tenho 2 formas verbais juntas aqui, ó, foram invadidas. Eu tenho uma locução verbal, tá? No caso aqui, o verbo de ação invadir está no particípio, ok? E o meu verbo auxiliar, né, a forma verbal foram. Então, eu tenho aqui o verbo auxiliar mais o verbo de ação no particípio. Eu tenho uma locução verbal. Então, eu tenho aqui um agente da passiva, pelo e sem terra, tá bom? Então, aqui vocês podem perceber, né, que a frase, né, no caso aqui eu tenho uma oração cujo verbo se apresenta na voz passiva e está aqui indicando o quê? O elemento que executou, né, a ação verbal, que no caso foi o termo pelo e sem terra, ok? Esse é o agente da passiva. Tá? Foram eles que executaram essa ação verbal, ok? E sem contar que eu tenho também na oração a presença de uma locução verbal, formando assim a minha voz passiva. Minha voz passiva analítica, tá bom? Segundo exemplo, a cidade estava cercada de belezas naturais. Então, aqui dentro desta oração, eu também tenho um verbo que se apresenta na voz passiva analítica, tá? E está indicando o elemento que executou a minha ação verbal. Quem foi esse elemento? Né? A cidade estava cercada de quê? De belezas naturais. Então, de belezas naturais é o meu agente da passiva. E também tenho a presença dessa locução verbal. Estava cercada. Eu tenho aqui meu verbo, né, a forma verbal auxiliar, estava, e tenho também o meu verbo, né, no particípio, cercada. Então, eu tenho uma locução verbal, ok? Eu tenho aqui a voz passiva analítica, tá bom? A cidade estava cercada de belezas naturais. Então, de belezas naturais é o meu agente da passiva, porque está indicando o elemento que executou essa ação verbal, tá bom? Vamos falar agora de complemento nominal. Bom, pessoal, o que é um complemento nominal? É o termo que vai completar o sentido, né, de um substantivo, ou de um adjetivo, ou de um advérbio,
ligando-se a esses nomes por meio de uma preposição, ok? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. Vamos ver aqui? Tenho certeza de sua culpa. Mas se eu dissesse somente assim, pessoal, tenho certeza, tá? Só isso, tenho certeza. Teria sentido completo? Não, não teria sentido completo. Todos iriam me perguntar, tenho certeza de quê, professor? Perceberam que o nome certeza, né? Esse substantivo certeza, ele pede complemento para ter sentido completo? Então, esse complemento, pessoal, nós chamamos de complemento nominal. Por quê? Porque esse complemento nominal está completando o sentido do substantivo certeza. Tenho certeza de quê? Olha a perguntinha, de quê? De sua culpa. Então, esse termo de sua culpa é o que nós chamamos de complemento nominal, por estar completando o sentido do substantivo certeza. Ok? Outro exemplo. A árvore está cheia de frutos. Mas se eu dissesse somente assim, a árvore está cheia. Só isso, a árvore está cheia. Teria sentido completo? Não. Todos iriam perguntar, a árvore está cheia de quê, professora? Eu iria responder, de frutos. Então, vocês perceberam que o adjetivo, melhor dizendo, desculpem, o adjetivo cheia, né, ele pede complemento para ter sentido completo, perceberam? E esse complemento é justamente o termo de frutos. Então, esse termo de frutos nós chamamos de complemento nominal, tá? Por estar completando o sentido, né, do adjetivo cheia, tá? Então, de frutos é um complemento nominal. Tá bom, meus amores? Bom, pessoal, encerramos aqui, não é isso? A nossa aula falando sobre os termos integrantes da oração, tá? Que são os complementos verbais, né? Os objetos direto e indireto, né? Também falamos sobre o agente da passiva e agora sobre os complementos nominais. Então, encerramos aqui os nossos estudos. Desejo a todos vocês bons estudos. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!